Galera, nessa questão, é dado pra gente um gráfico sobre a população russa, o ritmo de crescimento da população russa. Por que é interessante quando a gente analisa a Rússia? A Rússia é um país hoje que tem, em grande parte do país, ou na maior parte do país, um crescimento vegetativo negativo. O que significa? Lembra do crescimento vegetativo? É a diferença da natalidade para a mortalidade. Se eu tenho um crescimento vegetativo negativo, significa dizer que há mais mortes do que nascimentos no país. Isso é algo que vem preocupando o governo nos últimos anos, tanto que a Rússia hoje já é um dos países que faz incentivo à natalidade, ou seja, incentiva os casais a terem filhos, já que a situação demográfica é bastante preocupante. Por que isso acontece? Olha no gráfico, há uma mudança interessante, principalmente ali no final da década de 80 e início da década de 90. É ali que há essa mudança, onde a taxa de natalidade passa a ser mais baixa que a taxa de mortalidade. Essa mudança, gente, está relacionada à crise econômica e ao fim da União Soviética. Por quê? O que vai acontecer? Tem que pensar em duas coisas. Se a União Soviética era um país socialista, onde o Estado dominava todos os meios de produção e era um Estado que trabalhava pela igualdade social, era um Estado que trabalhava principalmente para os bens públicos, para serviços públicos para a população, e esse Estado entra em crise, duas coisas vão acontecer. A crise econômica da década de 80 é uma crise severa, é uma crise que inclui até fome, inclui a ausência de produtos básicos, e isso contribui para o aumento da mortalidade. E pelo outro lado, se eu tenho um país que agora se torna capitalista, o custo de vida nesse país é maior. Ou seja, nós temos uma série de privatizações. Vários serviços que eram públicos passam a ser serviços privados. O aumento do custo de vida faz toda aquela lógica. A mulher entrar no mercado de trabalho, o planejamento familiar acaba sendo maior, o número de filhos acaba se reduzindo. Ou seja, há uma redução da natalidade, um aumento da mortalidade. Então, essa alteração pode ser associada ao contexto, olha aí no mapa quando acontece, o fim da economia planificada. Lembra que economia planificada é economia socialista. Quando os estados socialistas criam aqueles planos, na União Soviética muito marcante, são aqueles planos quinquenais da economia. Então uma economia planificada, uma economia controlada pelo governo, uma economia socialista. O fim dessa economia é gerado a partir de uma crise que eleva a mortalidade e de um aumento do custo de vida que diminui a natalidade, gerando esse tipo de gráfico aqui para a população e essa preocupação para o governo por ter um crescimento vegetativo negativo. Então, resposta, fim da economia planificada. É isso, gente.